nesse semestre e eu tinha esse plano pra uma roupa. É só tipo. É tipo uma, um look inteiro que eu pensei que é sobre materiais orgânicos e não orgânicos e como juntar eles de uma forma que seja tipo high fashion e seja tipo. Eu não sei, eu acho que eu tive essa ideia de tipo uma blusa de folhas e eu queria fazer mais macramê depois que eu fiz a minha rede de macramê, então eu tive essa ideia pra essa roupa e a gente isso se transformou na roupa de folhas e a gente vai falar mais dela quando ela aparecer. Também temos o vídeo. Esse vídeo ele não era um projeto em si, mas eu posso deixar ele no fundo enquanto eu falo. Mas foi uma coisa que eu fiz pra aula que eu dei. Eu dei uma aula esse semestre porque eu fui monitor de arte eletrônica. No fim, deu ruim essa monitoria porque não me cadastraram, então eu não ganhei nenhum. Eu não ganhei os créditos por ela. Mas eu fui monitor por um semestre inteiro e eu levei muito a sério. E eu dei uma aula de edição. Então eu fiz esse vídeo pra mostrar um pouco coisas que você pode fazer em edição. E é um vídeo de dança pra essa música do Ray Toro, que eu gosto e eu acho uma música legal. E eu tinha umas ideias pra tipo, coisas pra fazer com isso. E foi divertido dar. Não foi divertido, demorou tipo 6 horas pra editar. Mas foi divertido de pensar que, nossa, eu dei uma aula. E foi. É. Eu fiz bastante na minha monitoria. Eu doei sangue pela monitoria, porque uma das meninas tinha um trabalho sobre doar sangue e doar medula, essas coisas. Mas eu doei sangue e eu deixei ela tirar fotos minhas doando sangue por causa desse trabalho. Broken. Oh, mama, tell me. Esse vídeo é muito divertido pra mim, eu acho. Eu gosto bastante de fazer coisas de edição, é só que dá bastante trabalho e raramente eu tenho, tipo, vontade de pegar naquele computador muito. Mas, é tipo, ele é bem pra ser uma coisa divertida, pra mostrar transições e tipo, uma timeline pros alunos. E eu duvido que algum deles achou que era grande coisa, mas eu gosto de fazer coisas que me deixam feliz. Uma coisa que eu realmente queria, tipo, fazer. Eu vou deixar o final do vídeo tocar. Uma coisa que eu realmente queria focar era fazer algumas coisas que me deixassem felizes, porque eu tava pensando, tipo, por que eu comecei a fazer arte? Tipo, por que eu foco em arte tanto? É porque, tipo, me dá tipo, me deixa pensando, tipo, nossa, eu fiz isso. Me dá um sentimento de uau, quando eu olho pra uma coisa de arte que realmente me impressiona. E eu quero, tipo, fazer coisas que me deixam felizes. Então, parte da ideia do porquê que eu fiz isso é que eu achei que seria divertido e que me deixaria feliz. Então, esse é o vídeo. E dançar me deixa feliz, então eu fiz um vídeo de dança. Por mais que eu não seja, tipo, incrivelmente, tipo, uau, em dança, tecnicamente, porque, sei lá, eu sou meio desengonçado.
não tenho tanto equilíbrio. Mas eu danço bem, só tipo. Tem, sabe? Coisas na minha cabeça. E eu. E é isso, basicamente. A gente desceu e. Ok, vamos passar. Esse trabalho eu duvido que ele é quase toda uma tela branca, então eu duvido que ele vai, tipo, nossa, ele vai estragar a minha luz. Mas tudo bem, tudo bem. Eu duvido que ele vai aparecer pra câmera, mas depois eu mostro ele no tablet. Que é o trabalho sobre luz. O que acontece com esse trabalho? Deixa eu deixar assim pra eu não ficar totalmente fora de foco. Melhor. O trabalho de luz era pra como a gente deveria colocar a palavra dentro do trabalho. E eu pensei, tipo, eu escrevo música, eu tenho palavra no meu trabalho o tempo todo. Por mais que, tipo, música seja um hobby meu, não é uma coisa que eu planejo inicialmente transformar numa carreira, a não ser que, tipo, eu tome vergonha e comece a fazer coisas pro YouTube. Como eu sempre quis fazer, então. Senão, isso é, tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu comecei a fazer mais sério em 2020. Porque me ajudava a tirar pensamentos da minha cabeça. Do mesmo jeito que, tipo, meu diário, essas coisas conseguiram fazer, mas, e, tipo, música é diferente de escrita, de certa forma, porque você não precisa conectar tanto as suas, tipo, um verso do outro. Você pode, tipo, focar em montar uma imagem um pouco mais e deixar as coisas um pouco mais para a pessoa que está escutando interpretar. O que é algo que eu prefiro, honestamente. E a ideia desse trabalho é sobre falar, tipo, véi, você tem esse bolo de música que ninguém nunca escutou. Como é que você vai conectar essas coisas com as outras pessoas se ninguém nunca escutou nada? Sabe? Qual é a conexão que alguém consegue ter com uma música que nunca escutou? E, tipo, eu tava pensando sobre os meus trabalhos. Eu tenho minha lista no Discord que eu faço de trabalhos que eu quero fazer no futuro. Mas enquanto eu não faço esses trabalhos, o que essas palavras significariam pra alguém se alguém visse isso? Então, a ideia é que você tem isso daqui, que eu imprimi. Eu tenho uma versão física dessa folha, mas eu não sei, eu não tenho certeza de onde ela tá pra mostrar pra vocês. E você coloca isso na frente de um projetor e ela vai passando vários várias cores. As cores que tá escrito tudo isso. E quando você joga essa luz na imagem, a letra que tá escrita dessa cor desaparece. Porque, tipo, luz vermelha em letra vermelha desaparece. Certo? Certo. Pelo menos se você imprimir direito, né? Ai, ai. Então a ideia é que, tipo, ó, pra você ler, primeiramente, você tem que ficar virando a página o tempo todo. E depois de certo tempo nas cores, ele dá o flash em branco e o que tá falando. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E, tipo, também fala um pouco sobre como as pessoas fora do circuito de arte às vezes falam sobre arte moderna, que elas não entendem o que isso quer dizer, e elas ficam tipo, tá, isso não é óbvio pra mim, como é que eu vou me conectar com essa obra? Tipo, qual é o sentido disso? Não tem muito investimento de tempo, não tem talento aqui, então qual é o valor? Sabe, colocar essas coisas, essas ideias em cima de arte, e são ideias mais, tipo, de como a gente vê o trabalho sobre o capitalismo, que não faz muito sentido você ver a arte desse jeito, honestamente.
em versões de tipo, quanto tempo demorou pra fazer isso? Qual é o talento? Qual é o que de especial? Por que eu não conseguiria fazer isso, saca? A ideia de, tipo, não é tanto, tipo, eu conseguiria fazer isso, mas, tipo, nossa, eu não fiz isso. Outra pessoa pensou em fazer isso. E se eu tô tendo essas considerações, eu não pensaria em fazer isso. Eu tô falando, todas as pessoas que. Eu tenho que me controlar pra não ir numa tirada aqui. Mas todas essas pessoas que ficam tipo, eu conseguiria fazer isso, então. Elas nunca pensariam em fazer essas coisas, porque elas não dão valor. Então, assim, vai contra o ponto delas. Então, eu queria, tipo, meio que dar aquela cutucada um pouco, com, tipo, fazer um trabalho que é, tipo, extremamente difícil de ler. Dessa forma, você tem, tipo, que fazer esse movimento rotatório e as letras vão ficar sumindo por causa das cores e vai aparecer lá no meio. O que isso quer dizer de tempos em tempos? Quase como se fosse, tipo... Sabe? Tipo, por que você tá tentando ler isso? Tipo, você tem que realmente se esforçar pra se conectar com a obra. E, tipo, é basicamente, tipo, essa é a ideia. Se você não se esforça pra se conectar com as obras, você não vai. E, tipo, a obra só vai te dar o tanto que você dá pra ela. Então, essa é a ideia do trabalho da luz. E com essa. Bem, eu não tenho foto aqui na minha pasta, mas com isso eu fiz várias lágrimas coloridas em RGB. E amarelo também, pra ser tipo as cores que tá passando, né? E escrito tipo, aqui eu acho que eu fiz em vermelho quem liga, como se fosse tipo uma cicatriz. E é pra complementar o trabalho, mas eu acho que é tipo importante mostrar. Porque, tipo, a versão inicial que eu tinha do trabalho das luzes era só, tipo, eu reescrevi todas as ideias que eu fiz no Discord num papel aqui. Eu posso. Eu tenho que encontrar a folha, né, pra mostrar. E coloquei aqui. Quem se importa? Tipo. Porque, tipo, a gente se importa dentro do esquema de artes mostrar um pouco do processo de outros artistas. Tipo, a gente vê os esquemas de, tipo, uma obra da Erotica, essas coisas, e a gente fica, tipo, caralho, esse é o planejamento coisa e tal. Mas, tipo, como o público geral liga com essas coisas, saca? Porque quando a gente faz arte pra nós mesmos e pra, tipo, pessoas do nosso ciclo, a gente tá alienando, de certa forma, um pouco o público geral. E às vezes tá tudo bem com isso. Mas, tipo, é uma coisa que você tem que tá pensando. E. É. Ai, ai. Isso aqui eu fiz. Eu fiz lá na sala, só tipo por diversão. Eu peguei vários materiais e fiz uma foto. Mas isso não é uma obra nem nada, eu só tipo, achei divertido fazer. Então, voltemos. Acho que agora vai mostrar. Tô procurando uma foto com ela pronta. Mas a gente tá quase falando sobre o projeto da roupa. Esses aqui são bolas de material sobrando que um menino trouxe, que ele era um menino que ele trabalhava com macramê, então ele tinha muito desses material. E a primeira ideia dele era que fossem tipo, sabe, longas versões de material que a gente ia, tipo, amarrando um no outro, embolando e fazendo. Mas eu fui fazendo bolinhas e tentando, tipo, juntar essas bolinhas. Porque eu não sei por que eu fiz isso, mas eu não sei. Depois que eu tinha uma bolinha na mão, eu achei que ficaria meio ruim, só, tipo, de continuar assim. E eu fiquei, tipo, realmente querendo fazer bolinhas que tivessem cores que combinassem, coisa e tal. E fui. Eu não sei. Eu não sei, tipo, o menino me convidou pra trabalhar nisso com ele. E eu fui fazendo, tipo, que nem todo mundo tá fazendo meio que a sua própria coisa. E eu fui fazendo isso. E depois ele
gostou da ideia das bolinhas e a gente fez essa versão do trabalho. E que eu gostei bastante. Então, no projeto da sala de aula ampliada, que foi quando isso tudo foi feito, eu também fiz umas bonequinhas de papel, que são os olhos. Eles são tipo olhos de expressão, olhos ampliados, que eu comecei a fazer. Eu fiz as bonequinhas, depois eu fui desenhando eles em todo lugar. E, tipo, só colocando olhos em todo santo lugar. Porque eu tinha essa ideia de colocar olhos por toda a sala. Pra que em qualquer lugar você sentisse, tipo, meio como se algo estivesse te olhando. Porque às vezes eu me sinto, tipo, assim. Como se, tipo, tivesse, tipo, várias câmeras a todo redor. E. Nossa, o celular dá um tilt aqui. E, tipo, eu acho que seria divertido. E é uma imagem que você vê muito, sabe? Se você for ver, tipo, o Animatics, coisa e tal, a ideia da pessoa cercada de olhos é uma imagem que você vê na cultura geral das pessoas fazendo isso para simbolizar quando alguém sente que tem muita pressão ao redor do. Então, eu não sei. E aí eu fui, tipo, estilizando. Então eu criei o olho cogumelo, que eu mostrei aqui para vocês. Eu tive que desenhar esses olhos para as bonequinhas de papel. Acho que cada um deles 4 vezes para funcionar. De eles ficarem visíveis em todo o ângulo, depois você corta eles no meio e junta. O olho com o navio, que eu acho que essa é a melhor foto que eu tenho dele, o que é péssimo. E o olho Slenderman. Que eu não sei, eu tive essa ideia de, tipo, um olho que a parte do meio do olho era, tipo, um cara que no meio de uma trilha, só que, tipo, com roupas extremamente formais, meio antigas. E aí, que, tipo, tem, tipo, é no meio de uma trilha, então tem, tipo, árvores ao redor. E, tipo, parece que é como se fosse, tipo, uma visão, tipo, essa pessoa realmente, essa aparição não deveria estar aí. E eu não sei, ficou parecendo um pouco Slenderman. Mas ele tem um chapéuzinho. E essa é a ideia dos olhos. Eu fiz alguns olhos diferentes. Eu fiz esse olho com 1 milhão de olhos em alguns lugares. E um olho planta também em outros lugares. Mas eu só gosto, tipo, porque no final, tipo, parte do corpo são formatos. E, tipo, um formato que serve pra alguma coisa serve pra outra. Então, tipo, você consegue fazer um olho-boca, uma coisa e tal. Você consegue, tipo, mexer bastante com outras coisas que podem entrar nesses formatos. E. É. Aqui. Esse, aqui mostra todos eles. E também um olho dentro de uma boca, olha só porque eu falei. Ai, ai. Então a gente passa pro meu projeto final de IP, que eu me amarrei com vários e vários barbantes coloridos de todas as cores, pra que vai naquela ideia de tipo fio vermelho do destino e todas essas coisas que é tipo. Você vê muito isso mais em coisas de tipo almas gêmeas. Eu acho que é uma coisa que vem da. Que é uma coisa japonesa, o fio vermelho do destino. Mas uma menina, num semestre passado, em pintura, fez uma série de pinturas sobre o fio vermelho do destino. E eu não sei, eu fiquei pensando nisso. E algumas histórias mostram fios de outras cores. Tipo, quando você corta esse fio. A ideia do fio cortado também é, tipo, uma imagem tão, tipo.
algumas histórias mostram esse fio, tipo, ficando cinza e coisa e tal. Então eu pensei em vários significados para os fios. Eu pensei em vários significados para os fios e eu pedi para as pessoas me amarrarem. E então ficava tocando um áudio com cada um dos significados e era tipo. Era pra, tipo, uma coisa meio de desapego. Você corta o fio porque esse relacionamento acabou. Então você tava falando, se despeça. E aí tava todas as coisas. E eu fiquei tipo, ok. E aí eu deixei todo mundo lá com uma tesoura pra eles irem lá e cortarem os fios no meu corpo. E tipo, tinha um fio. O único fio que eu realmente queria que tivesse era um fio. Um fio branco no meu pescoço. Que o branco significa tudo. Um relacionamento que engloba tudo. Engloba ódio, engloba amizade, engloba amor romântico, engloba, tipo, tristeza profunda, umas coisas de mentoria. E, tipo, tava isso, tipo, segurando o meu pescoço. E aí, quando alguém cortou isso, tipo, eu ia caindo. E como se fosse, tipo, uma marionete. E depois que. Só depois que todos os fios estivessem cortados, eu levantava e eu saía de dentro do cubo. Essa foi a minha ideia. E foi, tipo, a minha performance. E era também. Ele passava, tipo. Eu queria fazer uma coisa que fosse difícil pra mim. E deixar as pessoas chegarem perto de mim com tesouras. Tipo, vai um pouco com aquela obra da Marina Abramovic, que as pessoas cortam a roupa dela. Que, tipo, qualquer diabo de coisa podia ter acontecido. Era um ambiente de sala de aula, mas, tipo, as pessoas às vezes, sabe, vai que alguém, tipo. Eu pensei em convidar pessoas de fora também pra lá, mas no final, tipo, eu tinha que, tipo, priorizar conseguir fazer isso calmamente, saca? Então eu não chamei. Mas se eu fosse fazer de novo, eu faria em espaço aberto. Que, tipo, e se alguém quisesse, tipo, cortar meu cabelo? Sei lá, tipo, quisesse fazer alguma coisa diferente, saca? É bastante uma coisa de, tipo, confiança e se deixar fazer parte do trabalho. Eu achei que ia ser divertido. E, eu fiz o meu look pra esse dia, já que eu ia fazer parte do trabalho ser uma coisa toda cinza, porque eu queria que fosse uma coisa neutra. E aí eu fiz um olho cinza e um olho arco-íris, mostrando todas as cores que teriam para serem cortadas, e eu achei que seria divertido. Só, tipo, fazer isso. Porque eu gosto de combinar com o meu trabalho. Eu acho que dá um je ne sais quoi. Um je ne sais quoi. Ai, ai. Então, voltamos pro. Ok, é a hora do segundo vaso de flores. A segunda vaso de flores, eu. Bem, como eu disse, o vaso de flores original do ano retrasado foi a primeira obra que eu realmente considerei uma obra séria que eu fiz pra UNB. Que eu mostrei e eu falei sobre e eu recebi feedback sobre. Então, a ideia de fazer isso com uma série é que, tipo, eu não sei, o primeiro Vaso de Flores, ele é sobre zumbis, mas ele não é sobre zumbis. Então, esse Vaso de Flores, ele é sobre vampiros, mas ele não é sobre vampiros. E aí, eu queria, tipo, ver se eu conseguia falar sobre coisas, falando sobre esses seres mitológicos e sei lá o que, de, tipo, não é mitológicos, mas, tipo, sobrenaturais, né? Muita ideia de, tipo, fantasma português, saca? Mas, sabe, seres, tipo, que você vê em terror, mas, tipo, não terror psicológico, tipo, mas, tipo, terror que a gente vê, tipo, que foi pensado milhares de anos atrás e tal. Enfim, então, com um vaso de flores,
eu tive a ideia de fazer, tipo, uma planta carnívora. Tipo, mas, tipo, uma planta vampira. Uma planta vampira, em vez de ser, tipo, carnívora. Então, ela é, tipo. Ela tem dentes que ela pode, tipo. E eu fiz isso como parte da minha apresentação naquele dia. Eu fiz uma maquiagem com dois, tipo, com as marcas de dente de vampiro. E no meio da minha explicação, eu fui chegando um pouco mais perto da obra. Fui chegando. E aí eu fiquei tipo, ai! Nossa, vocês viram isso? Tipo, mostrando. E aí eu continuei, tipo, explicando. E depois disso eu pintei essa parte com o meu esmalte vermelho pra refletir, tipo, o sangue na, na flor específica que eu fingi que tinha me mordido, que era uma das do canto. E ficou tipo, deu uma ideia de performance pro negócio que eu pensei, tipo, um ou dois dias antes, quando eu já tava, tipo, trabalhando nessa obra, tipo, quase um mês. E as pessoas gostaram bastante, falaram que deram aquela ideia de, tipo, sabe dos Países Maravilhas? Alice no País das Maravilhas, que ela pinta as rosas. Deu meio essa ideia, porque eu fui pintando os dentes deles de vermelho e as pessoas acharam interessante que deu uma performance para o que era, tipo, um objeto. E, eu queria que fosse um buquê. Eu queria que fosse um buquê. Porque, pra, sabe, expandir. Quando você faz. Porque, além de ser o início de uma série, como é uma obra sobre slasher, era pra ser o segundo filme. Por isso que o nome continua. O nome do primeiro vaso de flores é Natureza Morta e Viva. Então o nome dessa obra era Natureza Morta e Viva, uh, Dente de Vampiro. Pra ser tipo, sabe, Dente de Leão, Dente de Vampiro. E eu fiz dois pequenos botõezinhos só de dentaduras que era pra ser parecido com o Dente de Leão. Pra dar conexão com o título. E porque eu acho que é interessante fazer os brotinhos, sabe, no meio. E você tem as rosas negras aqui em cima. E a ideia delas é que, tipo, elas são rosas vermelhas muito antigas que perderam a cor, né? Então a ideia é que tipo, as plantas vampiras, elas sugaram o vermelho. Entende? Sugaram o vermelho das rosas. Por isso que também era tão importante que elas fossem brancas, porque. E não fossem, tipo, de nenhuma outra cor, porque era a ideia de, tipo, elas estão com fome. Por isso, tipo, a cor foi sumindo. Então, tipo, essas plantas não tem nada de vermelho porque elas não comeram há algum tempo. E dá esse negócio com, tipo, a ideia de pureza e coisa e tal. E eu apresentei 2 obras nesse dia. Porque, né? E eu apresentei a versão inteira da blusa de flores. Ai, olha só. Ah, sim, tá vendo? Ficou assim depois que eu pintei. Mas eu apresentei a versão inteira da blusa de flores, o que foi bem interessante. Esse sou eu explicando a obra do, do, do buquê. Do buquê. E, ok, a blusa de flores. A blusa de flores. Macramê. Eu queria fazer mais macramê. E eu e a mãe, a gente, tipo, notou que pelas quadras inteiras, quando você vai passando na L2, às vezes tem, tipo, muitas folhas amontoadas, eu acho que é pro caminhão de lixo pegar, né? Então a gente foi lá
a gente passou lá 1 hora e a mãe falou, tipo, Ana, tem muita folha em certo lugar lá. E a gente foi lá e a gente conseguiu essas folhas longas e que eram listradas com algumas listas brancas. Então eu fui lá e passei em todas elas. Pra tentar, tipo, fazer elas não, sabe, não se retorcerem, não quebrarem. E foi uma coisa que eu achei super interessante ficar fazendo só, tipo, passar. Eu tô tentando lembrar o nome do negócio. Em todas as plantas. Em todas as folhas. E depois a gente foi lá e guardou elas em várias revistas. Porque é assim que você seca plantas. E depois colocar, tipo, uma das minhas caixas em cima. E só, tipo, deixar elas assim por, tipo, alguns meses. Porque esse foi meu projeto do início do ano. E eu apresentei. Quer dizer, do início do semestre, eu apresentei bem no fim do semestre. Pra dar a melhor chance dele ficar pronto. E. É. Eu também fiz esse vaso de flores no final. Só com os galhos que a gente não usou pro outro vaso de flores. Que a gente pegou lá embaixo, porque foi bem na época que cortaram várias árvores pra nada aqui embaixo, pra uma construção que eles iam fazer. E aí eu peguei esses galhos e eu coloquei junto com as pedras de aquário e as coisas que a gente, no final, a gente não usou pro vaso de flores. Esse vaso mais slim. Porque no vaso de flores que eu fiz, no final a gente precisou. Eita, será que chegou a hora? Porque não carregou aqui, eu fiz tipo, eita. Mas não chegou a hora. Porque no vaso de flores que eu fiz, eu coloquei argila no fundo e musgo seco. Pra dar, tipo, aquele, sabe, final, toque final. E um pouquinho de madeira também. Só pra dar, tipo, ficar bem parecido, tipo, com como você faria uma planta de verdade. Temos um pouco de Vance Art aqui. Que foi só, tipo, esse desenho que eu fiz no outro dia. Que ficou, tipo, ruim. E eu fiquei, tipo, tudo bem que ficou ruim. Porque a ideia é de, tipo, se olhar em fotos e ver, tipo, um,